Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Eu venho neste dia trazer uma palavra que o Senhor gerou no meu coração, amém? Que todos, principalmente a mim, que nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado nisso, amém? Em 1 Samuel 7, diz assim, a partir do 2, vou colocar um pouco mais para cá. A arca permaneceu em Kiriat-Jearim muito tempo. Foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagram-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Balaíns e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo, se atemorizaram e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus. Antes eles estavam com medo, porque eles não estavam retos perante o Senhor. Mas agora com o Senhor ficaram fortes. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus. Agora mudou, até um lugar abaixo de Betcar, matando-o pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Zem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados. O inimigo de Israel foi dominado, e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Amém? Irmãos, nessa palavra, quero deixar aqui para as irmãs, para os irmãos, nesta palavra que o Senhor gera no meu coração, diz acerca muito do seu Deus, muito acerca
da idolatria. E na oração de Samuel, e nós devemos orar assim também. Senhor, ajuda-me a rejeitar o que se tenha tornado um ídolo em minha vida e a voltar-me inteiramente para ti. Muitas vezes nós não podemos adorar ídolo em específico, né? Adorar algo, adorar um objeto. Muitas vezes nós não adoramos, porém nós temos sempre algo que acaba nos afastando de Deus. De repente é um filho que nós idolatramos muito, de repente é uma filha, de repente é uma esposa, um esposo, e não é ruim amar, querer bem, mas até que ponto? Até que ponto esse bem, esse algo tem te tirado da presença de Deus? Até que ponto esse bem, esse algo, não sei, de repente a sua casa, é um bem que o Senhor mesmo te deu, um carro. Vamos analisar neste dia com nós mesmos. Aqui, o povo de Israel, um povo separado pelo Senhor, estava idolatrando objetos. Estava idolatrando deuses estranhos. E Deus usa o profeta Samuel para endireitar o caminho daquele povo. Por isso que nós devemos pedir nesse dia de hoje, Senhor, me ajuda a rejeitar o que se tenha tornado um ídolo aqui no meu coração. O que eu tenho colocado maior do que Deus? O que você tem colocado maior do que Deus? Em primeiro lugar da sua vida, o que tem sido em primeiro lugar na minha e na sua vida? O que tem sido em primeiro lugar na nossa história, na nossa vida com Deus? Será que é Deus? Será que é a sua santa palavra? Ou será que é algo material? Ou será que é um trabalho que você tanto pediu para Deus? E você está idolatrando tanto o trabalho, está almejando tanto mais o trabalho, almejando mais a faculdade. Não que esteja errado, não me interprete mal. É bom querer, é bom fazer. Quanto mais nós aprendemos, é melhor. Só que tudo que é demais, há algo errado aí. Então, que eu e você, neste dia, nós possamos nos examinar. A palavra do Senhor está aqui, a palavra do nosso Deus, que vive e reina, está aqui para que nós sejamos, para que ela venha a ser manual na nossa vida. Então, que a palavra do Deus vivo, o Deus que esteve com Samuel, o Deus que esteve com Moisés naquele deserto, o Deus que vive e reina, que não é um Deus de madeira, que não é um bezerro de ouro, que não é um Deus de prata. Ele é um Deus vivo. Ele não é um Deus que você coloca no cantinho da sua sala, num altar que você colocou na sua casa, que não fala, que não ouve, que não vê. Ele não é. O nosso Deus, ele vive, ele reina. Aleluias.
e ele prevalece em todo o tempo na minha e na sua vida. Então, que nós possamos ser fervente na comunhão com o Senhor. Esse é o maior manual para mim e para a sua vida. Ainda a palavra do Senhor diz: ainda que um pai e uma mãe nos abandone, essa é a minha palavra preferida. Ainda assim, o Senhor, ele nunca nos abandona. O Senhor, ele nunca nos deixa só, viu? Então, que eu e você, neste dia, nós possamos ser temente ao Senhor, de todo o nosso coração, viu? Nós possamos servir ao Senhor, de toda a nossa alma, com todo o nosso fervor. E que nós possamos orar assim como Samuel orou. Porque Samuel ali, ele pagou preço pelo povo. Qual é o preço que você tem pagado? Você tem sido como os israelitas ou como Samuel? Como você e eu tem sido no nosso dia a dia? Qual a nossa conduta com Jesus, com o nosso Deus? E mais para frente, Samuel ali cuidando do povo, zelando pela libertação do povo. E Deus desceu com a misericórdia, porque o Senhor, ele é misericordioso. Como ele é misericordioso. Ele é amor, mas ele também é justiça. Então, por isso que nós devemos tomar cuidado. Cuidado com o que você tem adorado. Cuidado aonde os teus pés têm pisado. Cuidado, aleluias, aonde você sabe que o Senhor quer você. Aonde que o Senhor chamou você. Você sabe. Eu sei. Eu sei. Do querer de Deus para minha vida. E você sabe do querer, do trabalhar do Espírito Santo na sua vida. Então, que essa palavra venha como um alerta. Porque na palavra do Senhor diz: vigiar e orar em todo tempo. O que você tem colocado em primeiro lugar? Ai, será que é os afazeres igual Marta? Marta ficou preocupada ali com os afazeres. Jesus chegou na casa. Olha só. Imagine Jesus hoje chegando na minha e na sua casa. E Jesus está aí. Jesus se faz presente aí. Eu não sei se você está dirigindo. Eu não sei se você está na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Eu não sei. Mas o Senhor sabe. E Ele se faz presente na minha e na sua vida. Amém? E Jesus está à porta e Ele bate. E aquele que abre, recebe. Viu? Que você venha abrir o seu coração. Deixar aquilo que não é do Senhor para lá. Igual os israelitas fizeram. E mais à frente o Senhor foi tão misericordioso. Porque o Senhor livrou os israelitas dos filisteus. Livrou do inimigo. Então, quando nós nos achegamos ao Senhor, nós temos sim a libertação, a cura, a resposta divina, nós temos a salvação, que é o principal, mas Ele nos guarda e Ele muda o cativeiro. Neste dia, o Senhor está mudando o cativeiro de pessoas. Assim como Ele fez com os israelitas, Ele faz hoje em prol da sua vida. Ele muda cativeiros, Ele muda a situação, viu? No nome de Jesus, seja restaurado, seja mudado, seja transformado, liberto, para a honra e glória do Senhor. Porque aqui, um pouco mais à frente, Ele mudou o cativeiro do povo de Israel e tirou o povo de Israel por cima. O Senhor vai fazer com que você, se você se render verdadeiramente a Ele,
largar o que não provém dele. Que o Senhor está falando no seu coração, não, eu preciso tirar isso, não, eu preciso mudar aquilo, isso eu não posso falar, não, isso eu não vou mais fazer. O Senhor está falando, o Senhor está falando com você nesta hora, e você vai testemunhar de Deus. Isso que Deus está me mostrando, vidas vão testemunhar da parte do Senhor, viu? No nome de Jesus, seja liberto. Seja curada, seja sarada, no nome de Jesus, porque grande tem sido trabalhar, grande tem sido feito em prol da minha e da sua vida. Só de nós respirarmos, já devemos agradecer ao Senhor, não é mesmo? E aqui o Senhor tirou o povo de Israel por cima, levantou soldados fortes, guerreou contra aqueles inimigos. E assim também é na minha e na sua vida. O Senhor guerreia. Na palavra do Senhor diz que essa peleja não tereis que pelejar. Viu? Você e eu não teremos que pelejar, porque a peleja não é nossa, e sim dele. Quando nós servimos a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, ele se responsabiliza, sabe? Então, larga o pecado, larga o que não provém do Senhor, se limpa de uma vez, sabe? Mergulha no nome de Jesus. Faça como Naamã, que mergulhou 7 vezes mais e foi limpo. Seja sarada, seja liberta, para a honra e glória do Senhor. Eu profetizo na sua vida libertação, restauração. Seja liberta, e você vai falar igual Samuel falou, aleluia, igual Samuel falou, igual Samuel falou na palavra do Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos curou o Senhor. Até aqui o Senhor trabalhou, viu? Você vai contar testemunho de vitória, para a honra e glória do Senhor. Porque lá em Tiago 4, diz assim, completando, lá em Tiago 4 diz assim: que o nosso Deus, ele sente ciúmes de mim e de você. Em Êxodo fala um pouco a respeito do amor que Deus tem para conosco, e ele tem um ciúmes de nós, e ele não divide a glória dele com ninguém. Pode ter certeza, a glória do Senhor é para ele, não é para deuses estranhos, não é para dividir com um ente querido, com amigos, com amizades, com coisas vãs deste mundo, não é. A glória é dele, a glória é para ele, a glória e honra em todo tempo é para ele, é por ele, e por ele são todas as coisas. Amém? E lá em Tiago 4 diz assim: sujeitai-vos. 4:5 diz assim: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituir-se amigo de Deus. Ou cuidei vós em vão, dizer a Escritura, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Olha só, o Espírito Santo tem ciúmes da minha e da sua vida. Olha só. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos,
Dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai o coração. Amém? Então, que os irmãos venham ficar com essa palavra da parte do Senhor, e a glória dele não divide com ninguém, porque a glória dele é única. A glória dele é nós, assim como ele é fiel em todo tempo, assim como ele nos vivifica todo tempo, nos fortalece, nos renova em todo tempo, assim como as misericórdias dele nos alcançou, nós devemos ser fiel para com ele e deixar o que não agrada ao Senhor. Então, que nós venhamos ter essa reflexão da parte de Deus e refletir e se sujeitar ao único Deus da glória, que é o que vive, é o que reina, é o que prevalece e permanece para sempre. Ele é um Deus fiel, ele é um Deus forte, ele é um Deus poderoso, fiel na batalha, viu? Ele é o Rei dos Reis, ele é a estrela da manhã, ele é a raiz de Davi, ele é o Jeová Jirê, ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele está curando nessa hora. Ele é o Jeová Nissim, o Jeová Adonai. Ele é quem é. E nós não somos nada. Nós não podemos nada perante o grande eu sou. Então, que eu e você possamos ficar com essa palavra, meditar no que nós estamos nos apegando. O que vem em primeiro lugar na nossa vida? O que está sendo em primeiro lugar na nossa caminhada até a volta de Cristo? Amém? Que você venha a ser fortalecido, fortalecida, renovada para a glória e honra do Senhor. Que você venha meditar nessa palavra, que grande é o Senhor para salvar, libertar, curar, restaurar a minha e a sua vida em todo o tempo, porque Ele pode, Ele é o médico dos médicos, Ele é quem entra lá na UTI neste momento ao seu favor, Ele é quem entra lá no presídio neste momento ao seu favor, alcança aquele ente querido, aquela pessoa que aos olhos dela não tem mais jeito, que aos olhos dela está tudo acabado. É Ele quem reina, é Ele quem fortalece, é Ele quem levanta. Assim como em Ezequiel 37 está escrito, no meio daquele vale de ossos secos, Ezequiel olhou para aquele vale e nada tinha. Aos olhos de Ezequiel nada tinha mais ali, apenas ossos sequíssimos, sem vida, sem ânimo. E o Senhor disse: profetiza, Ezequiel, profetiza. E ali Ezequiel profetizou. E se ligou nervo com nervo, osso com osso, cada osso se encontrou com o seu osso, com o seu corpo. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que andou na fornalha, que livrou a Daniel da cova dos leões. Esse é o Deus vivo que servimos, um Deus que cura paralítico, um Deus que cura, que liberta, que restaura, que sara. Então seja agraciada, seja agraciado com a glória do nosso Deus que vive e que reina em todo o tempo, porque glorificado é o Senhor entre as nações, glorificado seja Deus em todo tempo, glorificado seja o nosso Deus que é bendito, que é glorioso, que é poderoso e que em primeiro lugar da minha e da sua vida vem estar o nosso Deus, o Deus de Israel,
o Deus forte, poderoso, fiel na batalha, viu? No nome de Jesus, seja fortalecido, edificado na rocha, a rocha que vive e reina para sempre. Amém? Venha ser fortalecido, restaurado. Para a honra e glória do Senhor, fique com essa palavra e louvado seja Deus em todo o tempo. A paz do Senhor Jesus.